Vamos, se vocês não se importarem, vamos esperar só mais 5 minutinhos, que aí a gente já começa a apresentação. Já relembrei o pessoal lá no grupo, tá certo? E aí daqui a 5 minutinhos a gente começa. Pode ser, Alexandre? Sem problema. Beleza. Beleza, vamos lá? Então, tá bom. Então, hoje eu estou aqui representando o Camilo, né? Meu nome é Ana Carolina, para quem não me conhece, sou toxicologista, plantonista aqui da equipe de toxicologia do Hospital João 23, né, de Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, hoje eu vou ter o prazer aqui de participar dessa apresentação que o Alexandre Zucoloto que pronuncia? Isso mesmo. Beleza. O Alexandre vai fazer aqui para a gente sobre o tratamento das intoxicações de drogas de abuso e falar para a gente aí o que tem de novo, né? O que tem acontecido aí para a gente ficar atento e aprender com ele. O Alexandre ele é graduado em enfermagem pela Universidade Bandeirante de São Paulo, em 2008,
e mestre em toxicologia e análises toxicológicas pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, em 2018, e atualmente ele atua desde 2009 como analista em saúde. Ele é enfermeiro lá do CCI, do Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo. Tá bom? Então, Alexandre, então, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que vai ser super interessante. E aí, o pessoal que tiver, então, com algumas dúvidas, né, eu peço para escrever aí no chat. Eu não sei se se importa de ser questionado durante a apresentação, aí é com você. Mas qualquer dúvida aí, a gente tenta responder aí para o pessoal. Tá certo? Perfeito, doutora. Bom, quanto a isso, se não houver problemas, acho que é melhor a gente guardar as dúvidas para o final, né? A gente vai fazendo corrido a apresentação e aí no final a gente vai retomando e respondendo todas as dúvidas. Eu posso Combinado. compartilhar a apresentação aqui? Está todo mundo enxergando aí? Para mim já começou aqui direitinho. Perfeito. Está passando? Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite aí do pessoal desse grupo, né, que é tão siga a toxicologia, que acho que é uma iniciativa tão importante, né, e que contribui sempre aí, imensamente, às vezes mensalmente, aí, agregando mais conhecimentos, né, para nós, profissionais aí dos centros. E eu fiquei muito feliz com o convite, né, de poder vir aqui falar um pouquinho para vocês. Então, fica aqui o meu agradecimento, tá? Quando o professor Camilo entrou em contato comigo, ele fez uma proposta de um tema, né, para falar um pouquinho o que há de novo, né, em relação ao tratamento das intoxicações por drogas de abuso. Quando eu vi o tema, eu já comecei a pensar, falei, meu Deus, o que eu vou falar, né? E aí a gente começa a pesquisar, ler um pouquinho a respeito, e aí a gente começa a se aprofundar muito no tema, né? Então, eu comecei a entender que isso, além de ser uma proposta interessante, né, seria um tema bem desafiador para que eu pudesse falar um pouco a respeito. Então, a minha proposta hoje aqui não é trazer muito questões de mecanismo de ação das drogas, aquelas informações que boa parte de nós já conhecemos elas com bastante propriedade, né? Mas tentar trazer assim alguma novidade, algo de diferente, algo que é uma tendência de mercado, enfim, para a gente estar preparado quando essas situações acontecerem, né? Então, respondendo já pensando no primeiro questionamento aí do título da palestra, né, o que há de novo, né, em relação a drogas de abuso, especificamente falando ao seu tratamento? Bom, a primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente faz esse tipo de questionamento é que a gente ainda tem velhos problemas, né? Então, são problemas já extremamente conhecidos, né? E que, com o passar dos anos, esses problemas, eles vêm, de certa forma, se modernizando, né? Como ele vem se modernizando? Com a organização do tráfico, com o surgimento de substâncias mais específicas e, entre aspas, mais eficazes para a finalidade que o usuário busca, dificuldade do desenvolvimento de políticas públicas para tentar fazer a questão da prevenção do uso, da disseminação dessas substâncias, né? Então, esses problemas, eles já existem há muitas décadas, né? Não só no Brasil, mas no mundo como um todo, tá? Então, assim, o que há de novo? As novidades são que os problemas, eles são velhos, né? Para começo de conversa, tá? Mas a gente tentou trazer aqui alguma coisa nova que vem sendo estudada, enfim, que talvez possa contribuir com a nossa prática clínica, tá? Bom, então, o que falar das drogas, né? De quais drogas a gente pode falar? Aqui, ao longo da apresentação, eu vou comentar um pouquinho sobre a infinidade de substâncias que vem surgindo aí ao redor do mundo, especificamente relacionadas a anfetaminas, né? E seus análogos, tá? Então, até pouco tempo atrás, aí, questão de 5 anos atrás, cada semana, cada mês, surgiam dezenas de novas substâncias, né? Pequenas alterações nas suas moléculas que transformavam uma substância inicial em uma outra coisa que não era proscrita, enfim. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né? O que motivava
essas pessoas a desenvolverem essas novas moléculas, né? Mas quando a gente vai atrás de uma informação, vamos dizer, oficial, né? Ou que tem algum embasamento científico, né? Então, eu sempre costumo buscar os relatórios do escritório das Nações Unidas, né? Do UNODC, a parte específica que cuida aí do tráfico de drogas e o crime, enfim, tudo voltado para essa questão de drogas, né? Então, no último relatório publicado em 2021, a gente pode observar que o que eles mostram para a gente como sendo um grande problema aqui nas Américas, né, ainda acaba sendo o tráfico e o uso de cocaína. Especificamente aqui na América do Sul, além do tráfico, a gente tem muito problema associado ao uso, né? Enquanto em outras áreas a gente tem mais a questão de produção e disseminação dessa droga para outras regiões, tá? Então, o que a gente tem de muito problema aqui no Brasil? Maconha, quando eu digo maconha aqui, eu estou me referindo hoje não só a maconha fumada, o fitocannabinoide, vamos dizer assim, né? Mas eu também estou falando de outros derivados da cannabis, né? Que hoje seria um termo mais generalista para a gente se referir a ela, né? E isso, essa disseminação, o alto uso que a gente tem dessas substâncias, não é só relacionado à questão do abuso, né, do uso recreativo, né, mas a gente tem questões também associadas aí à questão medicinal, a estudos clínicos, enfim. Então, existe uma grande disseminação de produtos à base de cannabis disponíveis hoje no mercado, na sociedade, né. A cocaína e o seu derivado principal que a gente utiliza muito aqui no Brasil, que é o crack, né? Então, isso daqui sim eu enxergo que é um grave problema para a saúde pública, né? É algo que gera um grande impacto na sociedade, tá? A gente tem também aqui, especificamente aqui no Brasil, em grandes metrópoles, como o nosso município aqui de São Paulo, a gente tem um grande uso e abuso de inalantes, né? Na sua forma recreacional, pelo seu baixo custo, pela sua ampla disponibilidade, pela facilidade de acesso, né? A gente tem um problema também relacionado às anfetaminas, por mais que os relatórios aqui do NODC eles não mostrem muito essa tendência, né? Mas a gente sabe que vira e mexe aparecem casos de indivíduos que fizeram a utilização de anfetaminas e seus derivados, né, e seus análogos. A gente tem um problema seríssimo, que é que em todas essas situações que eu descrevi aqui, invariavelmente a gente vai ter a associação da bebida alcoólica, né? E é muito interessante que aqui onde o CC é localizado, a gente está dentro de um hospital municipal, né? Até pouco tempo atrás o hospital era um hospital de porta aberta, hoje até por uma questão de distribuição de recursos e tudo mais, uma reorganização da rede de atenção à saúde aqui no município, né? Então, o hospital hoje, ele é porta fechada, tá? Ainda aparecem pacientes, né, intoxicados, especialmente por drogas de abuso, tá? Mas numa frequência muito menor do que já apareceu em outros momentos. Mas uma coisa que era muito interessante é que toda vez que o paciente chegava por uso de cocaína, de crack, por exemplo, você questionava para ele, né, você fez uso de bebida alcoólica? Boa parte deles dizia que não. E aí, quando a gente ia um pouquinho mais profundo, né? Poxa, mas nem cerveja você tomou? Não, tomei 10 latinhas, né? Então, para o usuário de uma droga de abuso, né, de uma droga mais ilícita, digamos assim, mais pesada, entre aspas, muitas vezes a cerveja, por exemplo, que é uma bebida alcoólica, mas com teor alcoólico muito mais baixo, né? Eles não enxergam aquilo como beber, né? Então, era muito interessante que a gente conversava com esses pacientes. Poxa, mas você nem bebeu? Eles falavam, não, tomei uma caixinha de cerveja, né? Então, para ele, aquilo não era um problema, tá? Mas, obviamente, que para a gente que está na linha de frente no atendimento, aquilo é sim um grande problema. E tem um outro dado interessante, que o perfil do usuário, né, da maior parcela das pessoas que utilizam drogas de abuso, né, acabam sendo os adolescentes e os adultos jovens, tá? Bom, pegando a questão de perfil das intoxicações por grupo de agente tóxico, excluindo os acidentes por animais peçonhentos, tá? Quando a gente vai olhar os dados do SINAM, né, lá no Tabnet do BancaSUS, a gente vai ver que a principal classe notificada são os medicamentos, né? Então, a maior parte das notificações está relacionada aos medicamentos. E aqui, em segundo lugar, a gente vê as drogas de abuso. Poxa, então quer dizer que
medicamento intoxica mais do que droga de abuso no Brasil? Aí é um ponto que requer algumas reflexões, né? Primeira delas, a intoxicação por droga de abuso, muitas vezes, ela tem uma rotina de tratamento muito simples, entre aspas, né? E muito conhecida por boa parte dos emergencistas, tá? Então, vamos dizer assim, o atendimento a um paciente intoxicado por uma droga de abuso é ali meio arroz com feijão. O profissional sabe o que ele precisa fazer em boa parte dos casos, porque imaginamos que a frequência seja alta, tá? A questão do medicamento é o que gera muita dúvida, né? As pessoas hoje em dia elas têm verdadeiras farmácias em casas, associações com vários medicamentos, desde azepínico, com inibidor seletivo de recaptação de serotonina, com tricíclico, com anti-inflamatório, com paracetamol, enfim. Então, existe uma variedade muito grande de medicamentos disponíveis, né? Então, isso muitas vezes é o que gera muita dúvida no emergencista que está ali na porta do atendimento, né? Na porta de entrada. Então, eu, Alexandre, tenho uma interpretação de que, reflexo desse número de notificações aqui, que coloca os medicamentos à frente das drogas de abuso, em boa parte tem relação com essas questões que eu acabei de falar. Claro, não posso afirmar isso com certeza absoluta, até porque a gente sabe bem que a intoxicação exógena, né, como um agravo de notificação, não gosto muito desse termo exógeno, mas enfim, é como o Sinan chama a intoxicação, né? A gente sabe que este é um agravo ainda muito subnotificado. E aí, isso eu posso afirmar que muito em função da questão da droga de abuso, né? Que aqui a gente teve experiências de um mesmo paciente passar pelo hospital num período de 24 horas, 2, 3 vezes, né? Pelo mesmo motivo, tá? Passava mal, vinha para o hospital, era tratado, melhorava, voltava para a rua, usava de novo, voltava de novo para o hospital. Então, é muito complicado a gente conseguir ter mão de obra para documentar tudo isso, para notificar tudo isso. Quando a gente passa para analisar esses mesmos dados, mas agora só no município de São Paulo, a gente já vê isso que eu estou falando. Né? Então, a gente tem uma incidência alta aqui de notificações por intoxicação por droga de abuso, seguido pelas notificações relacionadas a medicamentos. Praticamente pau a pau aqui as duas. Né? A gente vê que 2020, 2021, a gente vem numa descendente dessas notificações, né? Muito disso eu vou atribuir aí à pandemia da Covid-19, que obviamente boa parte dos serviços de saúde teve que desprender ações aí e efetivo para cuidar da pandemia, né? Para cuidar das pessoas que adquiriram a intoxicação a infecção pelo Covid-19, tá? Então, aqui no município, a gente já vê que essa questão das drogas de abuso, ela já aparece no SINAM, mesmo com toda essa questão da subnotificação. E isso era um fato. Quando a gente tinha uma alta incidência de atendimento aqui na porta do Hospital Savoia, né, a gente atendia cerca de 1.000, 1.200 intoxicações ao ano, né, mesmo com toda a dificuldade de recursos humanos, de manter uma equipe de médicos disponível todos os dias da semana. A gente atendia mais nessa média anualmente, né? E a gente pode dizer com absoluta certeza, até porque a gente tem esses dados, né? Que entre 50% a 60% dos atendimentos que a gente fazia na porta do hospital eram associados a drogas de abuso, tá? Bom, saindo um pouquinho dessa questão da estatística, né? Quando a gente fala em drogas de abuso, a gente tem hoje uma grande variedade de substâncias disponíveis, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que entender é como a gente deve classificar essas drogas de abuso, tá? Isso é uma coisa já bem conhecida, né, relativamente antiga, tá? Mas uma das formas que eu acho mais pertinentes para a gente classificar as drogas de abuso é de acordo com o seu efeito no sistema nervoso central, né? Então, como que essa droga age no sistema nervoso central? Quando a gente parte para essa classificação, a gente começa a entender um pouquinho melhor a questão da ação dessas drogas de abuso, né? Então, a gente tem as drogas que têm ação de depressão do sistema nervoso central, então eu chamo essas drogas de depressoras do sistema nervoso central. A gente tem uma segunda categoria, que são as drogas perturbadoras do sistema nervoso central, e a gente tem uma terceira categoria, que são as drogas estimulantes do sistema nervoso central, tá? Então, eu tentei pegar aqui, gente, um pouquinho do que mais aparece para a gente, né,
pronto-socorro, no atendimento de urgência e emergência, está relacionado a esses grupos, essas classificações de drogas de abuso. Então, com relação às drogas depressoras, né, eu acabei nem trazendo nenhuma informação aqui relacionada à bebida alcoólica, né, porque senão a gente tinha que, eu acho que usar 1h30 só para falar dela, né, porque tem muita variação, tem muitas questões que eu acho que tem que ser abordadas relacionadas à bebida alcoólica. Então, eu tentei trazer aquilo que, porventura, possa gerar um pouco mais de dúvida no atendimento, tá? Então, o grande problema que a gente tem aqui é relacionado ao que popularmente é conhecido como lança, né? Como lança-perfume, cheirinho da loló, enfim, tem várias nomenclaturas que se podem dar aí para essas substâncias de uso inalatório e recreativo, né? Mas o que é importante a gente saber é que, em geral, todas elas são misturas de 2 ou mais hidrocarbonetos, tá? Os hidrocarbonetos, a gente pode classificar eles de 3 formas. 2 formas mais clássicas, vamos dizer assim, né? São os alifáticos e os aromáticos, isso tem a ver com a estrutura molecular da substância, né? Por exemplo, a gasolina, ela tem uma mistura de mais de 1.000 hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, então é uma grande mistura, a gasolina usada como combustível, né? E a gente tem um outro grupo, um terceiro grupo, que são os hidrocarbonetos halogenados, tá? Os halogenados, eles acabam tendo um risco maior do ponto de vista toxicológico por possuírem algumas cadeias de nitrito e que, porventura, podem causar metiloglobinemia, lesão hepática mais importante, né? Não que os alifáticos e os aromáticos não possam causar, mas os halogenados têm essa característica mais evidente, tá? Então, deixei alguns exemplos aqui, então a gente pode ver que conseguir uma substância inalatória para uso recreativo é extremamente simples, né? Então, a gente tem aí limpadores aí de tinta, né, para tirar resíduo de tinta, água ras, thinner, fluido de isqueiro, removedores de esmalte à base de acetona, esmalte, o próprio esmalte, colas de sapateiro. Então, são substâncias que são vendidas livremente, né? Não são substâncias consideradas muitas vezes ilícitas, né? Mas que têm o seu uso desviado para essa finalidade, tá? Desculpa, gente. Bom, com relação aí a alguns pontos importantes que eu acho que a gente tem que sempre falar com relação ao lança-perfume, os hidrocarbonetos, tá? Primeiro que são substâncias extremamente voláteis e lipossolúveis. O que isso quer dizer? São substâncias rapidamente absorvidas pelo trato respiratório, mas além de rapidamente serem absorvidas, elas também são rapidamente eliminadas, tá? Então, é muito comum a gente receber chamados aqui de profissionais atendendo em outras instituições, querendo fazer um exame para detectar lança-perfume, para identificar o que é a substância, né? Então, às vezes, a gente acaba tendo um trabalhinho para explicar para a pessoa do outro lado, olha, o hidrocarboneto é uma substância volátil, ela desaparece rapidamente das amostras biológicas convencionais, como sangue e urina, né? Então, a gente não tem metodologias disponíveis para fazer essa detecção em regime de urgência e emergência, tá? Claro, na questão forense, análise de tecido, tudo mais, já existem metodologias para essa detecção e identificação, tá? Então, graças a essas características farmacocinéticas, toxicocinéticas, digamos assim, a gente tem um efeito de início rápido e de curta duração. E ele evolui em 4 fases bem conhecidas, já bem estabelecidas. A primeira fase, que é a fase desejada, né, de excitação, tá? Então, a gente costuma dizer aqui que a intoxicação por hidrocarbonetos, né, pelo lança-perfume, ela é 8 ou 80, né? Ou o paciente ele fica só nessa primeira fase aqui, vamos dizer assim, o 8 ficou bonitinho, escrito com mouse, olha só. Então, o paciente ele fica só nessa primeira fase de excitação, que é o efeito desejado, né? Mas muitas vezes ele vai começando a desenvolver uma tolerância e começando a utilizar mais essas substâncias, né? E em maior quantidade, em maior frequência. E aí ele começa a evoluir para uma fase onde ele, de fato, começa a ter uma depressão do sistema nervoso central, e onde ele pula, quando ele chega nessa fase, em geral, ele vai para as outras 2 fases, de piora dessa depressão e uma depressão tardia, que, em geral,
é o que está relacionado aos quadros que evoluem a óbito, né? Que é o que eu falo que é o 80, né? Então, ou o cara tem só o efeito desejado, ou ele tem uma complicação mais importante, que em boa parte desses casos o paciente acaba, infelizmente, evoluindo a óbito, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Isso, de certa forma, pode justificar um pouco por que a gente tem tão poucas notificações relacionadas ao lança-perfume. Talvez porque esses pacientes não cheguem ao pronto-socorro, né? Não cheguem ao serviço de saúde, e quando eles chegam, eles acabam evoluindo a óbito, né? Aqui em São Paulo, pensando nisso, a gente tem um trabalho que é feito pelo Programa Municipal de Prevenção e Controle das Intoxicações, que é o órgão que faz a nossa gestão, né, onde nós estamos ligados, né? Este órgão ele é ligado à Vigilância Epidemiológica do município de São Paulo, e eles fazem um trabalho de identificação de óbitos junto ao IML, com a identificação de um perfil de paciente que potencialmente pode ter evoluído a óbito por exposição ao lança-perfume, né? Então, é o adulto jovem, que acaba evoluindo a óbito por infarto, por edema agudo de pulmão, por essas características, né? Existe um critério que eles utilizam. E na verificação da DO, muitas vezes eles conseguem localizar que a história do paciente é de uso de drogas, de lança-perfume e tudo mais, e eles conseguem transformar esses casos em um caso de intoxicação, né? Então, é um trabalho bem interessante que o programa faz aqui no nosso município, tá? Outro detalhe interessante é que, além desse efeito de depressão do sistema nervoso central causado pelos hidrocarbonetos, eles também atuam como estimulantes do sistema cardiovascular, né? Então, é muito comum a gente atender esses pacientes com estimulação cardiológica, como hipertensão, taquicardia e tudo mais, tá? Então, tratamento convencional para este tipo de paciente, né? Basicamente, passa pelas questões de suporte sintomáticos, né? Então, o primeiro ponto, afastar o paciente da fonte de exposição. Muitas vezes a gente recebe chamados aqui das próprias pessoas que estão com algum colega, com algum familiar, enfim, alguém passando mal por exposição ao lança-perfume, a pessoa está em casa mesmo, né? E às vezes não é incomum o cara botar a lata lá e, de certa forma, o cara cai com aquilo e aquilo fica preso nele de alguma maneira, enfim, ele continua se expondo àquela substância, né? Então, o ponto inicial aí é a questão de afastar o paciente da exposição, caso isso seja necessário, né? Oxigenação em alto fluxo e ventilação mecânica muitas vezes são necessárias. Por quê? Porque esses pacientes podem evoluir com quadros de lesão pulmonar aguda, dependendo da substância envolvida e dependendo da quantidade que ele se expôs, ou também com síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? Então, muitas vezes, esses pacientes necessitam do uso de ventilação mecânica, tá? Taquicardias. Esses pacientes, por essa estimulação cardiovascular, muitas vezes chegam ao hospital com uma taquicardia, que geralmente é sinusal, né, mas que pode evoluir para um quadro mais importante, tá? Em geral, os beta-bloqueadores, para esta finalidade, eles são seguros, tá? E não tem nem aquela questão do beta-bloqueador misto, não misto, tudo mais. O próprio beta-bloqueador convencional, propranolol, metoprolol, enfim, é suficiente para reverter esses quadros de taquicardia, tá? Um dado interessante é que as drogas vasoativas no paciente que chega em choque, né, por exposição a esse tipo de substância, eles podem representar um risco, né, de potenciais complicações, porque a droga vasoativa, né, especialmente a noradrenalina, ela pode desencadear arritmias cardíacas do tipo taquiarritmias, né? Então, às vezes o paciente já chega com uma taquiarritmia e o uso da droga vasoativa, ela pode desencadear essas arritmias. Claro, não estou dizendo aqui que existe uma contraindicação absoluta do uso da droga vasoativa, né? Mas sempre é importante considerar a reposição volêmica, né? A ressuscitação volêmica antes da introdução de uma droga vasoativa, tá? Pensando especificamente nos hidrocarbonetos halogenados, né? Essas substâncias que contêm essas cadeias, esses radicais de nitritos, tá? Que são os poppers, né, e o próprio óxido nitroso, né, que também é utilizado para essa finalidade recreativa, a gente tem que sempre considerar a possibilidade do nosso paciente estar evoluindo com um quadro de metamoglobinemia. Poxa, Alexandre, mas a gente está falando de um produto que é clandestino, que geralmente é uma mistura de mais de 2 ou de mais hidrocarbonetos,
e que a gente não sabe, não tem como saber, porque não existe nenhum exame, nada no regime de urgência e emergência que possamos fazer para a identificação dessas substâncias, né? Então, como que a gente suspeita de uma metahemoglobinemia? Primeiro ponto é a clínica do paciente, né? Então, aquele paciente que se apresenta com cianose, mesmo apresentando uma oximetria de pulso normal, né? E o ponto principal é que quando esse paciente apresenta essa cianose e você fornece o oxigênio para ele, ele mantém essa cianose, né? Então, por que ele mantém essa cianose? Porque a molécula de metahemoglobina não consegue carregar o oxigênio, tá? Então, ele vai apresentar uma oximetria de pulso normal, a gasometria pode apresentar uma saturação normal, mas a PO2 provavelmente vai estar mais baixa, né? Mas é um paciente que, quando você oferece o oxigênio para ele, ele não responde, né? Então, paciente cianótico, ofertei oxigênio, melhorou? Eu penso numa causa cardiológica, uma causa pulmonar. Não melhorou, eu posso pensar numa hemoglobinopatia, e no caso aqui da exposição ao lance da intoxicação por lança-perfume, pensando em substâncias metahemoglobinizantes, eu posso pensar numa metahemoglobinemia, tá? O que tem de novo, então, nessa questão do inalante, né? Então, tentei dar uma pesquisada na literatura. Então, com relação a tratamento, não existem muitas novidades, né? Mas sim questões a se ponderar, a se pensar no momento que você atende esse tipo de paciente, tá? Então, o primeiro ponto, né, que a gente consegue verificar é o uso de esteroides, né, de corticoides e de antibióticos. Eles trazem algum benefício nesses pacientes? Então, o que a literatura nos mostra é que é algo ainda muito controverso, né? Não existe uma evidência muito concreta de que, de fato, esses pacientes possam melhorar com o uso precoce do corticoide e de antibiótico terapia empírica, né? Mas, obviamente, o clínico ali, beira-leito, ele vai avaliar isso individualmente, né, e vai considerar a hipótese do uso ou não. Mas o que a literatura traz para a gente é que não existe ainda uma evidência de que essa conduta possa trazer algum benefício, tá? O surfactante exógeno, né, que é muito utilizado aí na neonatologia, existem alguns estudos caminhando aí para o uso dessas substâncias no paciente adulto, especialmente aí numa tentativa de uma resolução mais rápida de quadros de lesão pulmonar aguda ou de síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? Esses estudos, eles, de certa forma, são promissores, né? Existem bons resultados até o momento, mas também ainda são controversos, né? Ainda não existe aquela evidência muito concreta de que o uso dessas substâncias vai trazer algum benefício nesse tipo de paciente, tá? Aqui um ponto que eu já mencionei, né, a questão da reposição volêmica, né, sempre pensar na ressuscitação volêmica antes do uso da droga vasoativa, né, especialmente por aquela questão da droga vasoativa poder desencadear arritmias cardíacas, né, e sempre considerar se o produto pode apresentar ou não um risco para hepatotoxicidade, né. Duas das substâncias mais utilizadas aí nessas misturas de lança-perfume, né? Até pela disponibilidade, é o tolueno e o tricloroetileno, tá? Diclorometano também é bem utilizado. Então, essas substâncias, elas apresentam um risco de hepatotoxicidade, especialmente no uso crônico, né? No uso rotineiro, por longos períodos de tempo, tá? Pela persistência desse uso. Então, esse é um tipo de paciente que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Então, independente da clínica que um paciente que usa lança-perfume chegar no hospital, é sempre pertinente fazer uma avaliação da função hepática desse paciente. Por mais que ele vai ficar poucas horas ali em observação, é importante você fazer porque você vai ter um ponto zero, vamos dizer assim. Se esse paciente retorna num outro momento com um quadro hepático, você tem a documentação de que naquele primeiro momento ele não tinha essa alteração instalada ainda, tá? Bom, saindo um pouquinho desse ramo aí dos inalantes, né? E partindo para um outro grupo aí de substâncias, esses hoje amplamente discutidos, que ainda geram muitas polêmicas, né? Que são os grupos dos canabinoides, né? Os canabinoides, eles estão dentro do grupo de substâncias que a gente classifica como perturbadoras do sistema nervoso central, né? Tem muita gente que acha que a maconha deixa o cara legal, deixa o cara numa boa, então ela é depressora. Não, ela não é depressora. É perturbadora, porque a concentração que a gente tem na maconha
é uma concentração muito baixa do THC, tá? Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso. Bom, primeiro ponto. Essas substâncias que a gente chama de canabinoides, elas são todas extraídas de uma planta que a gente classifica como um gênero cannabis, né? O gênero cannabis, ele é capaz aí de produzir praticamente 60 tipos de substâncias diferentes, tá? Dentre elas, a gente destaca o canabinol, o canabidiol e o tetrahidrocannabinol, que é o THC, talvez aí o mais famoso, nossa principal estrela quando a gente fala aí de canabinoides, tá? Hoje em dia, os canabinoides, eles estão utilizados tanto de forma medicinal como de forma não medicinal, né? Então, aqui a gente está falando da forma não medicinal, a gente fala principalmente do uso recreativo, né? Mas também existem questões aí voltadas à pesquisa e tudo mais, com muitos produtos à base de canabinoides, tá? Então, o primeiro ponto que é importante a gente saber, que a concentração de THC, que é essa principal substância aqui que gera o efeito no indivíduo que utiliza um canabinoide e que é a substância principal perturbadora do sistema nervoso central, ela vai variar muito de acordo com a apresentação que eu tenho ali daquele canabinoide. Então, a maconha, que a gente pode chamar isso aqui de um fitocannabinoide, tem em torno de 1% de THC. Então, por isso que a maconha, ela é uma substância que ela causa um efeito, deixa o paciente numa boa, deixa ele tranquilo, deixa ele na larica, né, com bastante fome e tudo mais, mas, em geral, não costuma causar efeitos de maior gravidade, né, a não ser descompensações aí de quadros psicóticos, psiquiátricos, enfim, mas, em geral, ele não causa quadros de maior gravidade, tá? Eu arrisco dizer que o grande problema da maconha, né, do ponto de vista do abuso de drogas, né, é que ela acaba sendo uma porta de entrada para acesso a outras substâncias, tá? O óleo de haxixe, né, a extração do haxixe e a extração do óleo de haxixe, né? O óleo de haxixe especificamente, ele pode atingir até 50% de THC, né? Então, o que é o óleo de haxixe? Nada mais é do que uma extração realizada da cannabis, né? Temos a cannabis sativa e a cannabis índica, tá? Então, é esse tipo de extração, né? Essas extrações, inclusive, elas são feitas de forma rústica, né? No ambiente domiciliar, enfim, mas essas extrações, elas podem atingir níveis de THC de até 50%. E aqui a coisa começa a mudar bastante de figura, né? E a gente tem também, obviamente, os canabinoides aí derivados de processos sintéticos, né? Então, baseado nos estudos que já se tinham sobre as substâncias extraídas das plantas, né, da planta, né, do gênero cannabis, começou-se a desenvolver esses produtos de maneira sintética, né? E aí esses produtos extraídos, aí, produzidos de forma sintética, esses sim podem atingir até 100% de THC. E aí esses produtos representam sim um grande risco para a saúde, tá? Bom, tratamento de uma pessoa exposta a qualquer tipo de canabinoide, né? Como todo mundo já sabe, não é uma substância que tem antídoto específico. Aliás, as drogas de abuso, em geral, não têm antídotos específicos, exceto no caso ali do inalante, que pode gerar uma metemoglobinemia, que aí a gente pode considerar o uso do azotimetileno pela metemoglobinemia, né? Mas aí existem muitos outros critérios a serem avaliados antes de se introduzir o antídoto, tá? Então, na maconha não muda muito, né, dos canabinoides, né? O tratamento passa ali pela questão do sintomático e suporte, tá? Em geral, os pacientes melhoram em até 8 horas. Aqui eu estou falando do paciente exposto ao fitocannabinoide, né? O que é o fitocannabinoide? O fitocannabinoide é aquele canabinoide derivado pura e simplesmente da planta, né? Que é o que a gente chama popularmente aqui no Brasil de maconha e fora do país, marihuana, tá? Então, esses pacientes, eles melhoram em torno de 8 horas. Sempre pensando na questão do produto concentrado ou sintético, aí essa questão das 8 horas cai por terra, tá? Então, nesta situação, a evolução pode ser bem diferente. Mas quando a gente fala do fitocannabinoide, né, da maconha aqui no Brasil, a gente sabe que na pior das hipóteses, em 8 horas esse paciente já vai estar praticamente sem sintomas, tá? E que também um outro ponto importante é que o risco de superdosagem letal no uso de maconha, aquela que tem 1% de THC, né,
esse risco ele é considerado baixo, né? O risco letal é considerado baixo, tá? Agora, quando a gente parte para a questão do canabinoide sintético, além da questão da alta concentração de THC, a gente está falando de substâncias que são muitas vezes produzidas em ambientes não controlados, né? E que aí eles podem sim conter adulterantes, né? Como alguns derivados anfetamínicos conhecidos como catinonas, tá? Ou o clenbuterol, por exemplo, que é um agonista alfa-adrenérgico muito utilizado em academias para promover o aceleramento do crescimento da massa muscular, né? Mas que é uma substância que possui um alto risco de toxicidade aí, por ser um forte agonista do sistema alfa-adrenérgico. Tá? O clenbuterol é uma substância utilizada inicialmente na medicina veterinária, né? E aí tem o seu uso desviado para outras finalidades em seres humanos. Então, como ela é produzida e muitas vezes separada, fracionada, até mesmo sintetizada nesses ambientes, né? Que produzem outros tipos de substâncias, não é incomum encontrar adulterantes nesses canabinoides sintéticos, tá? Então, o que há de novo relacionado aí à questão dos canabinoides? Acho que o ponto que chama mais atenção é que, apesar do uso dos canabinoides ser algo já milenar, né, de milhares de anos, só agora os estudos sobre o sistema endocannabinoide têm avançado, né? Então, não é muito antigo essa questão do estudo do sistema endocannabinoide, né? E se você lê um pouquinho a literatura que fala a respeito disso, né? A gente começa a pensar que os resultados eles podem ser eles são promissores, né? Então, é um sistema que pode evoluir muito essa área de estudo, né? Para trazer grandes benefícios para a ciência. Claro, a gente ainda está muito, falando do Brasil especificamente, a gente está muito atrasado em questões até de regulamentação, de controle, de cuidado relacionados aos canabinoides, né? Mas, obviamente, os estudos eles vêm avançando e uns anos adiante aí a gente imagina que já vai ter um bom uso aí do ponto de vista da ciência, né? Do uso medicinal destas substâncias, tá? E quando você começa a ler a respeito, você vê que tem diversas finalidades aí, o emprego dos derivados de canabinoides, né? Então, prevenção de dor no pré-operatório, hiperemese, status epiléticos, modulação de apetite, dor crônica, né? Mas parece que assim, os alvos mais promissores, pelo que eu pude apurar, né, nessa revisão da literatura que eu fiz, né, está relacionado principalmente aí à dor crônica, tá? Tem um artigo muito interessante que eu acabei nem colocando ele aqui na apresentação, mas dois pesquisadores pegaram todas as vendas em estados liberados nos Estados Unidos, aliás, em um estado liberado nos Estados Unidos, né, que tem a liberação do canabinoide com registro, tudo certinho, eles fizeram uma avaliação de todas essas vendas, né, e aí eles puderam verificar que a principal indicação, né, de venda, de uso desses canabinoides, era relacionado à dor crônica, tá? Um outro uso aí da questão dos canabinoides é relacionado à modulação do apetite, né? Isso está muito atrelado àquela questão da larica que a gente fala, né? De uma forma bem vulgar, né? Por quê? Existem pacientes com determinadas patologias, né? HIV, por exemplo, enfim, e com o uso crônico ali dos retrovirais e tudo mais, eles acabam evoluindo com uma dificuldade de apetite, uma dificuldade de alimentação, não só a questão do HIV, mas tem outras doenças, né? Mas especificamente o HIV eu sei que tem isso. Então, tem se utilizado especialmente o THC para essa questão de modulação do apetite, né? Para abrir o apetite dessas pessoas, tá? Para ajudar elas a se alimentarem melhor, tá? Então, são questões aí do alvo aí para o uso medicinal do canabinoide que vem evoluindo com o passar dos anos, tá? Então, é muito importante, toda vez que a gente atende um paciente, o paciente usou maconha, né? Eu brinco aqui que hoje em dia o paciente usou maconha, tá igual aquela história de que o paciente entrou em contato com cloro, né? Quando a gente fala do cloro, né? Qual que é o cloro? Né? O hipoclorito da água sanitária que comprou no mercado, é o hipoclorito do caminhãozinho, é o hipoclorito utilizado para a piscina, né? Tudo isso
interfere bastante na conduta, né? Interfere bastante na concentração do princípio ativo ali e numa provável evolução daquele paciente. Então, quando a gente fala hoje em maconha, é muito importante a gente pensar se é um fitocannabinoide, é uma substância sintética ou é um produto químico para pesquisa? Porque todas essas substâncias diferentes, elas não vão ter o mesmo perfil toxicológico, né? Elas vão ter um perfil diferente, porque elas têm potências diferentes, né? Então, é muito importante a gente lembrar que essas concentrações vão variar bastante por causa das diferentes apresentações de canabinoides que a gente tem disponível hoje. Um outro fato que é interessante, você já vê alguns relatos na literatura, né, especialmente dos Estados Unidos, que é uma questão de impacto dentro da saúde pública relacionado à legalização da maconha. Por quê? Porque, pô, beleza, vamos legalizar a maconha, vamos desenvolver aqui um processo muito bem estruturado de uso, de controle dessa substância, né, de revenda, de tudo mais, e está todo mundo comprando, está legalizado e está tudo certo. Só que a gente tem que pensar no ponto que crianças, né, a doutora Ana Carolina, como pediatra, né, acho que vai entender o que eu estou falando, as crianças, elas sempre se expuseram, continuam se expondo e vão continuar se expondo a substâncias dentro do ambiente doméstico, né? Então, esse ambiente doméstico, é um medicamento, e agora a gente vai ter a questão dos canabinoides também, né? Com essa legalização, essas substâncias vão fazer parte do ambiente doméstico em maior frequência, tá? E isso já vem aumentando casos de intoxicação em crianças por exposição a essas substâncias. E aí, não é exposição a um fitocannabinoide que tem 1% de THC, é exposição a um canabinoide sintético, que pode chegar a perto de 100%, né? Isso a gente está falando só a questão dos acidentes, mas tem também a questão do uso por familiares, né? Existe toda uma indicação do uso, por exemplo, do canabidiol em crianças com convulsões de difícil controle e tudo mais, tá? Mas aquele canabidiol, ele tem uma alta concentração de canabidiol, mas tem alguma concentração de THC ali também, né? Essas substâncias, essas apresentações, elas costumam ter as duas em concentrações maiores ou menores de acordo com a finalidade de uso, né? Então, se é para dor, se é para convulsão, se é para modulação do apetite, essas concentrações vão variar, tá? E aí você tem essa importância da criança também na questão do erro de administração, né? Na questão do pai que está administrando aquela substância na criança, né? Então, é muito provável, né, e a gente já tem visualizado isso, que com os processos de legalização dessas substâncias evoluindo, a gente vai ter sim um aumento de exposições em crianças relacionadas aos canabinoides, tá? Bom, partindo agora dessa questão aqui, saindo dos canabinoides e entrando agora nas substâncias estimulantes, né? A gente tem as anfetaminas e seus análogos, né? Hoje, as anfetaminas, no Brasil, a gente acaba não tendo uma incidência tão alta de uso, né? Não estou dizendo que ela não existe, ela existe, sim, ela representa um problema, mas ela não é tão alta quando a gente compara, por exemplo, com a cocaína e o crack, né? Mas sim, pode gerar alguns problemas, especialmente quando a gente está ali no atendimento da linha de frente, tá? Por quê? Porque existe uma grande variedade de substâncias, tá? Então, as anfetaminas, a gente tem as anfetaminas mais puras, né, vamos dizer assim, aquelas que são usadas como medicamentos, né, como a metilfenidato, a lisdexanfetamina, e alguns anorexígenos, né, como a anfetamona, anfeprocorex, tá? Então, essas são anfetaminas puras, vamos dizer assim, que são utilizadas como medicamentos. Mas a gente também tem aquelas substâncias produzidas, na maioria das vezes, de forma clandestina, que a gente chama de metanfetaminas, né? A gente tem uma metanfetamina muito específica, que é o MDMA, conhecido também como êxtase, e a gente tem um outro grupo de várias outras substâncias, né, de outros subgrupos de substâncias análogos aos anfetamínicos, né, que a gente chama de novas substâncias psicoativas, né, da sigla em inglês NPS, tá?
Bom, geralmente as anfetaminas e seus análogos são substâncias utilizadas por via oral, né? Mas também podem ser utilizadas de forma injetável, né? De forma intravenosa, ou até mesmo fumada, tá? Os efeitos desses anfetamínicos é muito semelhante à intoxicação por cocaína, que eu acabei deixando por último aqui para a gente falar por ela, né? A gente vai falar da cocaína também, que é aquela síndrome bem conhecida que a gente chama de síndrome simpatomimética, né? Ou seja, causada por um estímulo no sistema nervoso adrenérgico, no sistema nervoso simpático, tá? Então, a gente tem hipertensão, taquicardia, agitação, confusão, midríase, um quadro bem característico. A grande diferença das anfetaminas para a cocaína é que as anfetaminas têm a capacidade de produzir um quadro muito mais prolongado do que o da cocaína, tá? Um outro detalhe interessante é que o MDMA, né, o êxtase, além de estimulante do sistema nervoso central, ela também é perturbadora, porque ela atua bastante em receptores associados à serotonina, tá? Então, é uma droga que também é classificada como uma droga perturbadora do sistema nervoso central, tá? E, além disso, ela tem um alto risco para o desenvolvimento de hiponatremia, porque esse paciente que usa o MDMA, ele costuma aumentar bastante a sua ingestão de água, né? Ele aumenta bastante a hidratação, bebe muita água, né? Então, o paciente que aumenta de volume começa a jogar muito líquido para fora e, consequente a isso, ele vai mandando o sódio também para fora, tá? A questão do uso do êxtase, né, e das anfetaminas e seus análogos em geral, está muito associado à incidência de poliabuso, né? Então, por que você tem essa questão? Porque essas drogas, elas são drogas geralmente utilizadas em festas, né, em reuniões, em confraternizações, em locais de pura diversão, vamos dizer assim, né? Então, o que você tem nesses locais, além dessas substâncias? Você tem bebida alcoólica, você tem inalante, você tem maconha, aqui eu estou falando do fitocannabinoide, você tem cocaína, você tem inibidores da fosfodiesterase, como o sildenafila e tadalafila, né? Então, são pacientes que ficam com a sexualidade muito mais aflorada, né? Então, você tem uma série de substâncias envolvidas nesses ambientes que, em geral, têm interação e que estão associadas ao uso de êxtase ou de outros anfetamínicos e seus análogos, tá? Então, existe uma variedade muito grande dessas substâncias, né? E é engraçado que muitas vezes o paciente fala, eu usei bala, eu usei doce, né? E me lembro de uma apresentação da doutora Adriana Barotto, lá de Santa Catarina, né? Que ela veio aqui em São Paulo fazer uma aula com a gente uma vez. E ela falou que uma vez ela perguntou para alguns pacientes essa diferença, né? O que é bala, o que é doce, né? E boa parte deles respondem o quê? Que a bala te deixa mais animadão, te deixa mais agitadão, né? E que o doce te deixa mais felizão, mas te deixa mais legal, né? Você fica mais numa boa. Claro, isso são informações referidas pelos pacientes, né? De uma forma mais generalista. Claro que a gente, infelizmente, boa parte dos serviços, né, dos serviços de saúde, até mesmo dos centros de informação e assistência psicológica, não tem capacidade de fazer a identificação dessas substâncias, né? Que precisariam de metodologias mais robustas, mais específicas, geralmente associadas à espectrometria de massas, né? Então, não são todos os centros que têm esse suporte laboratorial, mas tem centros que têm, né? Campinas, por exemplo, eu sei que tem bastante esse suporte, tá? Para fazer a identificação dessas substâncias. Bom, o tratamento de um paciente intoxicado por exposição a anfetaminas ou seus derivados, tá? Primeiro ponto, que também não tem antídoto, né? E que o tratamento de suporte sintomático vai ser a única indicação que você vai fazer. Mas, no caso do êxtase, né, no caso aqui do MDMA, a gente tem que ter muito cuidado com a hidratação. Por quê? Porque já é um paciente que está tendendo a uma hiponatremia, né? E é um paciente que já está com volume aumentado, né? Já tem uma volemia aumentada. Então, é um paciente que a gente tem que tomar bastante cuidado com a hidratação, né? Então, sabe aquela história padrão, né? O cara chegou no pronto-socorro, está enchendo o saco, bota ele ali, restringe, liga um sorão aberto nele. Tem que tomar cuidado com esse paciente, porque existe um grande risco de complicações por causa dessas características aqui que eu descrevi para vocês.
A droga de escolha para tratamento aí de agitação, agressividade, aumento de pressão arterial, aumento de frequência cardíaca, é o bom e velho diazepam, né? Pacientes mais graves, né, com mais intensidade de sintomas, a gente faz ele por via intravenosa. Pacientes mais tranquilos, com quadros mais leves, a gente pode fazer ele por via oral mesmo, tá? Na ausência do acesso venoso, uma alternativa de tratamento é um outro benzodiazepínico, também de boa margem de terapêutica, de efeito rápido e de resolução rápida, né? É o midazolam, tá? Aqui no Hospital Saboia, a gente viu bastante pessoal utilizar o midazolam e ele pode ser utilizado de forma IM, tá? Eu confesso para vocês que eu já tentei entender essa questão da farmacocinética do midazolam IM, né? Porque no meu entendimento, a administração de uma medicação por via intramuscular, né? Por mais que seja uma via parenteral, interessante, de boa absorção, a via intramuscular ela vai ter que sofrer o processo de absorção, né? Eu penso que alguma coisa vai se perder ali nesse processo, tá? Mas eu confesso para vocês que das vezes que eu vi utilizar o midazolam IM alternativamente ao diazepam, os resultados foram bem legais, viu? A gente viu os pacientes com uma boa resposta, tá? Por essas substâncias muitas vezes serem no formato de comprimidos, a gente pode considerar a questão da descontaminação, né? E aí a descontaminação, geralmente, ela é pouco indicada. Por quê? Porque esses pacientes já chegam para a gente tardiamente, né? Mas quando a gente pode considerar uma descontaminação? Quando, por exemplo, aquele pai responsável por ter uma substância densa dentro de casa e o filho dele vai entra em contato com ela e faz a ingestão de um comprimido desses. Recentemente, a gente pegou um caso desse aqui no CCI, né? Então, por sorte, a criança chegou rapidamente no hospital, a gente conseguiu indicar uma descontaminação, lavagem, carvão ativado, que deve ter tido alguma eficácia, né? Mas absorveu um pouquinho da substância, a criança teve alguns sintomas, a gente conseguiu comprovar a exposição através de triagem de drogas na urina, né? Mas foi um paciente que evoluiu bem, muito provavelmente pelo pouco tempo que chegou no hospital e foi possível realizar a descontaminação gástrica, tá? A contenção física, muitas vezes, ela é necessária por causa desse efeito prolongado e de alta intensidade do sistema nervoso simpático, né? Esse efeito adrenérgico muito intenso, tá? Mas a gente tem que sempre pensar na questão de retirar essa contenção o mais breve possível. Por quê? O paciente agitado, contido no leito, ele vai, obviamente, começar a ter muita degradação muscular. Vai começar a jogar secar na corrente sanguínea. E lembrando que esse é um paciente que eu estou tomando muito cuidado com a hidratação dele, tá? Então, existe uma chance alta desse acúmulo de CPK e o desenvolvimento de uma rabdomiólise em decorrência disso, tá certo? Então, o paciente que pode precisar de contenção física, mas sempre se atentar a retirar o mais breve possível, tá? Pacientes que chegam com taquicardias, o uso de beta-bloqueadoras, ele é indicado, né? Mas ele tem uma contraindicação relativa, né? Por quê? Porque, como a gente falou da questão do poliabuso no uso aí dessas substâncias, né? Existe uma alta chance desses pacientes estarem utilizando também outras substâncias como a cocaína, né? E aí existe um grave problema, aí sim tem uma contraindicação absoluta do beta-bloqueador em pacientes que utilizaram cocaína, tá? Então, se precisar usar um beta-bloqueador no paciente, a princípio intoxicado por uma anfetamina, por êxtase ou uma outra metanfetamina, usar com bastante cautela, tá? Antipsicóticos, né, butilofenonas, fenotiazínicos, né, eles até podem ser utilizados em associação com benzodiazepínico. Então, ele geralmente não é a primeira escolha, né? Sempre pensar na questão do benzodiazepínico para controle de agitação e agressividade. Se o paciente não responder, aí sim pensar na questão do antipsicótico, tá? Reconhecimento precoce da hipertermia é um ponto importante a ser lembrado, né? Porque os antitérmicos nestes casos não surtem efeito, porque o efeito da hipertermia não está relacionado ao hipotálamo, mas sim à hiperatividade motora do paciente, né? Então, grande movimentação, agitação, tal, então a hipertermia está associada a isso e não à questão hipotalâmica, né?
Então, os antitérmicos, nesses casos, não surtem efeito. Então, a gente precisa de medidas físicas, tá? E, como já dito anteriormente, né, o MDMA, especificamente dessas anfetaminas, eles têm uma maior afinidade por receptores serotoninérgicos, né, que dá uma característica aí de ser uma droga também perturbadora do sistema nervoso central e que pode contribuir para o desenvolvimento de uma síndrome serotoninérgica, né? Síndrome serotoninérgica, que muitas vezes é de difícil reconhecimento, né? Mas que é um quadro que tem uma relativa, vamos dizer assim, os pacientes acabam não evoluindo com maior gravidade nos quadros de síndrome serotoninérgica ser tratadas adequadamente, né? Em geral, não tem muita coisa específica para se fazer, né? Se fala bastante da questão do uso da cicloheptadina como um antídoto para essas condições, né? Mas isso é uma coisa que, sendo bem sincero, eu acredito que aqui no Brasil a gente não tem muita aplicabilidade, até pela indisponibilidade do medicamento na dose indicada, né? E também por ser um quadro que, em geral, mantendo suporte em 24 horas, o paciente apresenta uma boa melhora, tá? Bom, relacionado aí às anfetaminas, né? O que temos de novidades? Primeiro, a questão do surgimento das novas, das NPS, né? Por que essas NPS vieram a surgir, né? Eu acredito que principalmente, não só eu acredito, mas isso está escrito em vários locais, né? Mas que foi uma tentativa de mudar a lei, né? Porque chegou um momento que você já tinha diversas substâncias proscritas, né? E que eram consideradas substâncias ilícitas. Então, o que essas pessoas que desenvolvem essas substâncias começaram a fazer? Pequenas mudanças nesses radicais dessas moléculas, né? Transformando elas em outras substâncias que produziam um efeito muito semelhante àquela substância inicial, né? E que não eram proibidas, né? E aí começou toda aquela história das substâncias vendidas como sais de banho, que não podiam ser tipo, com recadinhos dizendo que não eram para consumo humano, e por aí afora vai, né? Então, segundo os relatórios do NODC, né, publicado em 2021, eles falam que no final de 2020 tinham 294 substâncias psicoativas sob controle internacional. Mas os laboratórios forenses e as autoridades nacionais responsáveis por apreensão e identificação dessas substâncias conseguiram identificar mais de 1.000 substâncias psicoativas desta mesma categoria, né? Então, é mais que o triplo, tá? Mas, o que a gente precisa pensar a respeito disso? Que muitas dessas NPS, elas acabam não pegando, né? Então, elas surgem por um curto período de tempo no mercado e depois acabam desaparecendo, né? Porque provavelmente elas não alcançam aqueles objetivos pelas quais elas foram desenvolvidas. Ah, pô, o barato é legal, mas o efeito pós-uso não é legal. Pô, o cara usa isso e depois morre, né? Essas substâncias elas acabam surgindo e desaparecendo rapidamente do mercado porque acabam não pegando, vamos dizer assim, né? Mas existe um outro dado alarmante nesse mesmo relatório, onde diz que essas substâncias emergentes, né, elas têm diminuído, então novas substâncias não têm aparecido com tanta frequência, mas existe uma grande expansão geográfica das substâncias que já existem, né? E aqui, de quem que eu estou falando? Eu estou falando das catinonas, eu estou falando da minibombs, eu estou falando de mefedrona, eu estou falando das dragonflies, eu estou falando de canabinoides sintéticos, eu estou falando de uma série de substâncias que podem ser classificadas como NPS, tá certo? Bom, deixei isso daqui para falar por último, propositalmente, né? Porque é uma coisa que eu acredito ter uma pertinência muito grande no nosso país, como a gente pôde ver lá naquele primeiro slide, onde eu peguei aquele gráfico do NODC, né? E também porque é o tema que eu gosto mais de falar a respeito. Vamos lá, então tinha um conflito de interesse aqui. Bom, falando de cocaína e crack, né? Quando a gente pensa nessa substância, a gente está falando de uma substância que é rapidamente absorvida, mas com tempos de início de ação, pico, duração de efeitos, dependentes da via de exposição, né? Então, aqui no Brasil, o principal padrão de uso dos usuários de cocaína, né, é através da via da mucosa nasal, né? Por que eu coloquei mucosa nasal aqui, né?
porque isso aqui é um assunto até polêmico, né? Como que é usada a cocaína em pó? Ela é aspirada? Ela é inalada? Ela é cafungada, né? O termo em inglês, né, quando você está lendo os artigos em inglês, eles falam que eles falam em sniffing, né? Então, eu costumava brincar quando eu fazia mestrado que a cocaína aqui no Brasil ela era esninfada, né? Porque aí todo mundo entendia o que eu estava dizendo, tá? Mas havia disposição, né, pelo uso da cocaína na forma do pó, acaba sendo a mucosa nasal, tá? O início de ação é de 1 a 5 minutos, com pico de efeito de 20 a 30 e duração de 1 a 2 horas dos efeitos, tá? A cocaína fumada, né, ou seja, aquela que é utilizada pela via respiratória ou inalatória, é a cocaína na forma de crack, né? E aí, o crack, ele tem uma característica muito interessante, que ele causa um início de efeito muito rápido e uma duração rápida também, né? Então, o cara começa a fumar e já começa a sentir o efeito. O pico é atingido em poucos minutos, só que em meia hora, 1 hora, o paciente já não sente mais nada, tá? Existe o uso da cocaína pela via intravenosa, né, a diluição da cocaína na forma de cloridrato, né, ou seja, no pó, e a administração por via intravenosa, mas essa não é um padrão de uso muito do brasileiro, né? Existe isso em outros locais do mundo, especialmente na Europa, né? Mas no Brasil isso não é um padrão de uso muito evidente, tá? Bom, falando da biotransformação da cocaína, né? A cocaína dentro do nosso corpo ela é quebrada em diversas substâncias. Existem 3 substâncias principais de importância. A norcocaína, que é farmacologicamente ativa, né? A benzoiloequigonina, que é farmacologicamente inativa e é utilizada como marcador biológico, né, para detecção da exposição à droga em exames de urina, né, de triagem, e a equigonina metilester, tá? A equigonina metilester já até foi alvo de alguns estudos, né, para se avaliar o seu possível fator protetor, né, cardiológico e neurológico no paciente usuário de cocaína. Mas esses estudos ainda não chegaram a avançar muito, tá? Bom, quando a gente falou lá no começo da questão do poliabuso, né, eu acho que o principal problema aí relacionado da bebida alcoólica junto com qualquer outra droga de abuso, talvez esteja relacionado à cocaína, né? Por quê? Porque a associação do etanol da bebida alcoólica com a cocaína gera um outro produto de biotransformação que a gente chama de coquetileno, tá? E o coquetileno, ele é mais tóxico e tem um tempo de duração de efeito maior, uma meia-vida maior do que a própria cocaína, tá? Então, a incidência de uso de cocaína com bebida alcoólica é muito alta, né? Então, esses pacientes acabam tendo um risco de desenvolver maior gravidade por causa do coquetileno, quando comparado com aqueles que utilizam a cocaína sozinha, tá? Quando você utiliza o crack, existe uma quarta substância de importância do ponto de vista toxicológico, que é o AM, né? Que é a anidroequigonina metilester, tá? Por que a cocaína precisa ser utilizada nessa forma de crack, né? Porque o aquecimento do pó do cloridrato, ele degrada a cocaína, tá? Então, a cocaína, na forma de pedra, né? Ela tolera altas temperaturas, tá? Então, a forma de manufatura, de processamento da pasta de cocaína para ela ser transformada em crack envolve substâncias, né? E que no produto final, a utilização dessas substâncias, ela se transforma, da cocaína nessa forma, né, da pirólise dela, ela se transforma na anidroequigonina metilester, tá? Que além de ser utilizada como marcador biológico específico da exposição ao crack, é uma substância que tem uma boa evidência na literatura de uma possível neurotoxicidade com a exposição de uso, com a exposição a esse produto, né? Bom, o tratamento de uma intoxicação por cocaína não é muito diferente daquele que a gente comentou anteriormente na exposição às anfetaminas, né? Então, o diazepam acaba sendo a droga de escolha, né? Porque é a droga de escolha para tratar pacientes
em síndrome simpatomimética ou síndrome adrenérgica, né? E é importante a gente lembrar que altas doses podem ser necessárias. Quando eu estou falando de altas doses, eu estou falando algo em torno de 100 miligramas, né? Então, às vezes, eu posso fazer doses repetidas de diazepam, podendo chegar até 100 miligramas para conseguir um controle adequado dessa síndrome simpatomimética, tá? No caso da cocaína, é muito importante lembrar que existe uma contraindicação absoluta do uso de derivados de fenotiazinas e butirofenônios, né? Então, a clorpromazina, o haloperidol, eles são extremamente contraindicados nesses pacientes pelo risco do desenvolvimento de convulsões, né, e de arritmias cardíacas, tá? O uso de beta-bloqueador também é contraindicado nesses casos. O beta-bloqueador é mais interessante porque você tem bastante estudo na literatura, né, relacionado ao uso de alguns beta-bloqueadores, especificamente os beta-bloqueadores mistos, né, aqueles que bloqueiam o receptor alfa e beta, tá? Mas também tem muito relato de caso falando que o uso de tanto do beta-bloqueador puro quanto do beta-bloqueador misto traz mais malefícios do que benefícios no caso do uso do paciente que utilizou cocaína. E da onde vem essa informação, né? A explicação mais lógica que a gente consegue encontrar é que o uso do beta-bloqueador ele faz o quê? Quando a cocaína ela consegue interagir nesses dois receptores, tanto no alfa quanto no beta, tá? Então, de uma forma bem lúdica, a gente imagina que a cocaína está dividida entre esses dois receptores, tá bem? Quando você usa um beta-bloqueador, você vai bloquear todo o receptor beta, ou boa parte dos receptores beta, deixando o alfa totalmente disponível, né? Então, toda aquela cocaína, em vez dela se ligar no beta e no alfa, ela se liga só no alfa, né? E aí causando os quadros de piora, de infarto, de hipertensão refratária, o paciente evolui com gravidade, podendo evoluir até a óbito, tá? Por isso que existem alguns estudos que testam os beta-bloqueadores mistos, tá? Mas até o momento os resultados ainda são bem controversos, então ainda prevalece a recomendação de contraindicação do uso do beta-bloqueador na intoxicação por cocaína, tá? Semelhante à intoxicação por anfetamínicos, é preciso ter um reconhecimento precoce da hipertermia, né? Quando você tem um paciente que chega com hipertermia após o uso de cocaína, você já começa a pensar num mau prognóstico, né? Então, quando a gente fala em hipertermia, eu não estou falando de 37,6, não estou falando de 39,5, 40 graus, 41 graus, né? Então, esse paciente com alta temperatura, né, é um paciente que tem um mau prognóstico, tá? E aí, com certeza, os antitérmicos vão ser refratários. Então, a gente precisa também utilizar aqui medidas físicas, né? Banheira de gelo, compressa fria, esse tipo de coisa, tá? Poxa, Alexandre, então, se o paciente que usa cocaína numa síndrome simpatomimética, ele pode, então, ter arritmias, ele pode ter taquicardias, e eu não posso usar o beta-bloqueador. O que eu posso utilizar, né? Quando você tem uma taquicardia sinusal, né, geralmente o diazepam, benzodiazepínico, né, ele acaba atuando também nessa questão, e acaba auxiliando no controle da frequência cardíaca. Pô, mas mesmo o benzodiazepínico não reverteu, essa arritmia piorou, virou um ataque à arritmia de complexo alargado QRS, com complicações, enfim, o que eu posso fazer? A gente pode utilizar bicarbonato de sódio ou lidocaína, né? Por que eu posso utilizar essas duas substâncias? Primeiro, lá no começo, quando sintetizaram a cocaína, ela era utilizada principalmente como anestésico de uso local, né? Um anestésico local, tá? Por que era um anestésico local? Porque ela bloqueia canais de sódio, tá? Então, a cocaína, um dos efeitos que ela gera no corpo é o bloqueio dos canais de sódio, tá? Então, semelhante aí às intoxicações por antidepressivos tricíclicos, que também cursam com essa questão do bloqueio do canal de sódio, o uso do bicarbonato de sódio é alternativa ao tratamento dessas arritmias de complexo QRS alargado, tá? A lidocaína, ela bloqueia também o canal de sódio, tá? Então, poderia piorar essa arritmia, pensando dessa forma, sim, mas a lidocaína, existe um efeito que você encontra na literatura descrito como press on, press off, né? Então, ela liga e desliga, né? Então,
Ora ela está ligada no receptor, ora ela não está. E esse processo ajuda no controle dessa arritmia cardíaca por bloqueio de canal de sódio. Então, as alternativas de tratamento nas arritmias cardíacas é o bicarbonato de sódio ou a lidocaína, tá? No caso do paciente que acaba evoluindo com infarto agudo do miocárdio pós uso de cocaína, é importante a gente lembrar que, geralmente, nesses casos, a gente não vai ter um trombo envolvido. A gente até pode ter um trombo envolvido, mas, em geral, o que a gente tem envolvido aqui? A gente tem o vasoespasmo, né? Então, trombolíticos, em geral, não surtem muito efeito. Então, a intervenção percutânea coronariana acaba sendo o tratamento mais indicado para esses pacientes, tá? Sempre considerar a hipótese de um vasoespasmo refratário, ou seja, aquele vasoespasmo que não reverte com nenhuma das medidas que a gente já tomou aqui anteriormente, tá? Então, pacientes que apresentam hipertensão persistente, grave, emergência hipertensiva refratária, todas as medidas, a gente pode, por exemplo, né, a gente pode considerar o uso de vasodilatadores, como a fentolamina e o nitroprusiato de sódio, tá? E o que temos de novo aí relacionado à cocaína, tá? Existem alguns artigos que falam em um antídoto para a cocaína, né? Quem seria esse antídoto? Seria a emulsão lipídica, né? Por que a emulsão lipídica? Segundo esses artigos que fizeram esse estudo, né? Eles falam que essa substância tem a capacidade de sequestrar xenobióticos lipofílicos, que é o caso da cocaína, né? Então, ela tem mais afinidade por gordura, né? Então, a emulsão lipídica consegue carregar esses xenobióticos lipofílicos para junto dela, tá? Auxiliando na sua eliminação. Um outro detalhe interessante, que eu lembro até do Dr. Lewis Nelson, um dos autores lá do Gold Frank, né? No Congresso de 2014, lá em Salvador, na Bahia, que eu tive o prazer de assistir uma palestra dele, ele falou um pouquinho sobre o uso da emulsão lipídica nessas intoxicações. E eu lembro dele usar uma frase assim: poxa vida, o coração gosta do quê? O coração gosta de gordura. Então vamos dar gordura para ele. Claro que ele falou isso de uma forma bem lúdica, né? Mas existe uma boa evidência de que a emulsão lipídica ela atua como um cardiotônico, né? E no caso da intoxicação por cocaína, pode vir a contribuir no tratamento e na prevenção das complicações dessa intoxicação. Mas, como a grande maioria das substâncias novas que começam a ser estudadas, né, os estudos ainda são bem controversos, né? Então, não se recomenda a utilização da emulsão lipídica como droga de primeira escolha para o tratamento dessas intoxicações, né? Então, entra naquele rol de substâncias assim que eu costumo brincar aqui com o pessoal, que são aquelas medidas heróicas, né? Então, tudo deu errado. O que a gente pode fazer? Essa é uma alternativa, tá? Um dado interessante que a gente encontra agora, tem estudos bem recentes falando disso, é a questão do uso da succinilcolina, né? Succinilcolina é um bloqueador neuromuscular que se utiliza na sequência rápida para fazer intubação traqueal e tudo mais, né? Então, o paciente grave, intoxicado com cocaína, ele fatalmente pode precisar de uma intubação, né? E aí é muito importante a gente ter essa informação, porque a succinilcolina tem uma das mesmas vias de biotransformação da cocaína. A cocaína tem mais de uma, né? A succinilcolina tem uma bem específica, que é através da nossa amiguinha colinesterase, né? Aquela mesma colinesterase que é inibida lá pelos inseticidas e tudo mais, né? Então, uma das vias de biotransformação da cocaína é através da colinesterase, tá? E a succinilcolina tem esta mesma via de biotransformação e uma afinidade grande. Então, o uso de succinilcolina num paciente que ainda possa vir a ter cocaína na corrente sanguínea pode prolongar os efeitos da cocaína, né? E isso é uma questão muito importante, tem boas evidências na literatura falando a respeito disso, né? E aí um fato interessante que quando eu comecei a trabalhar aqui no CCI, mais de 10 anos atrás, tinha uma conversa aqui que os pacientes chegavam contando que tinha uns caras que usavam cocaína com 1, 2 bolinhas de chumbinho, né? A gente
gente nunca conseguiu provar isso, se de fato isso acontecia, ou saber se isso era verdade mesmo, né? Mas, de certa forma, faria sentido, né? Você inibindo a colinesterase, você vai prolongar os efeitos da cocaína, tá? Uma outra questão que vem sendo bem publicada, mas que é interessante e parece ser mais promissora, né, é a questão do uso da ketamina ou cetamina, né? A cetamina é um anestésico aí que tinha uso inicialmente voltado para a medicina veterinária, agora já é utilizado em seres humanos, mas que tem o seu uso desviado também como substância de abuso, tá? A gente não vai falar disso aqui, a gente vai falar da questão medicinal da ketamina, tá bem? Então, a ketamina, ela vem surgindo como uma terapia alternativa para controle da agitação. Por quê? Porque ela promove a analgesia, promove um pouco de sedação, sem depressão respiratória, né? Então, é uma substância interessante para uso naquele paciente que chega extremamente agitado no pronto-socorro, tá? Como eu disse, os resultados, né, até o momento, boa parte são derivados de relatos de casos, né, ou de conjuntos de descrição de relatos de casos, né, algumas meta-análises, enfim. Os resultados parecem ser promissores, mas, para variar, os estudos ainda são controversos. Então, ainda não é uma terapia recomendada como terapia de escolha. A primeira coisa que eu vou fazer, sempre bom pensar nela como uma segunda terapia, uma alternativa se tudo der errado, né? Então, a gente colocaria hoje a ketamina entre o benzodiazepínico e os antipsicóticos, né? Já que eu tenho uma contraindicação absoluta para o uso do antipsicótico, né? Então, deu errado o benzodiazepínico, eu posso considerar o uso de ketamina. Tá legal? Bom, pessoal, aqui estão algumas referências que eu utilizei, tá? Então, não sei se depois o pessoal disponibiliza a apresentação, não tem problema, viu, doutora Carolina? Pode disponibilizar, não me importo. E eu queria agradecer aqui mais uma vez o convite, a atenção de todos vocês. Estou aqui disponível para tirar as dúvidas aí, caso elas tenham surgido, tá bom? Obrigado, pessoal. Perfeito, Alexandre, muito obrigada, viu? Muito bacana mesmo. Eu tenho uma dúvida aqui, que eu queria saber da sua experiência, quanto à cocaína adulterada. Vocês têm percebido algum caso? Eu digo assim, aquele paciente que chega com abuso de cocaína e que a gente espera lá, né, procura as isquemias, mas esse paciente evolui muito pior do que isso, né? Com acidose importante, né, injúria renal, hepática. Não sei se vocês têm recebido casos assim. Hoje em dia a gente recebe menos, porque aquela história do hospital que eu expliquei, né? Está com a porta fechada agora, tem uma UPA aqui do lado, enfim. Mas mesmo na época que a gente recebia bastante, tinham casos mais complexos, né? E até tem um bem emblemático que eu lembro, né? Que o paciente chegou, ele se debatia na maca de uma forma muito absurda, né? Ele morreu com infarto, ele infartou, e ele fez um TCE, de tanto que ele batia a cabeça na maca, né? Pela agitação que ele tinha. Esse paciente chegou de noite aqui. E aí tinha um funcionário na época aqui do hospital, né? E aí ele comentou assim, essa daí é daquela amarelinha, né? Você pensa assim, o cara deve ter conhecimento de causa, né? Mas assim, é muito difícil a gente conseguir saber o que a gente tem ali como adulterante, né? E é interessante a gente pensar que a gente não tem só o adulterante, né? A gente pode ter três coisas ali na cocaína, né? O adulterante, ele é colocado ali de propósito, né? Para potencializar, mimetizar, enganar o usuário, né? Com algum efeito. A gente tem o contaminante, né? Que aí você pode ter aquelas coisas que caíram ali sem querer, né? Que é a minha modesta opinião com relação àquela história da cocaína da Argentina. Morreu um monte de gente e tal. Combinado com opioide, né? Era carfentanil, né? Que é um opioide sintético que custa caro pra caramba. Tipo, na minha concepção, não faria sentido aquilo estar ali, né? Então, eu acho que aquilo foi parar ali sem querer, sabe? Então, eu classifico aquilo como um contaminante, né? E tem a questão também que alguns artigos chamam de diluentes, de solventes, né? Que são coisas que são colocadas ali para aumentar o volume, para ficar maior, enfim, para deixar ela menos pura, né? Então,
assim, a gente atendia bastante caso aqui com agitação de difícil controle, muito refratária, né? Especialmente quando os pacientes vinham de instituições prisionais, né? Já vi casos aqui de ter que usar o antipsicótico porque não tinha o que fazer, né? Não tinha outra alternativa, mas o que era, muito difícil a gente saber. Muitos casos que a gente pegava aqui com CPK elevadíssimo, né? E aí você ia ver o paciente bem, consciente, orientado, conversando, não tinha convulsionado, não tinha apanhado, não tinha acontecido nada. Por que aquela CPK estava tão alta, né? Tinha um médico que trabalhou aqui, o Dr. Sérgio Grato, né? A maioria deve ter ouvido falar já dele, ele dizia que isso era por causa da lidocaína, né? Porque a lidocaína, como adulterante, aí sim é uma adulterante mesmo, né? Ela tinha uma capacidade de aumentar um pouquinho a CPK, né? Mas claro, né, Ana Carolina, isso tudo são inferências, né? A gente aqui nunca chegou a pegar aqueles problemas de maior importância associados, por exemplo, ao levamisol. O levamisol drástico, né? Os casos, aquele caso relatado na Uruguai, a gente pensa que a gente tem recebido alguns casos assim, com essa contaminação com esse antihelmíntico, porque realmente uma discrasia sanguínea importante nesses pacientes que 100% evoluindo para óbito, nos casos que a gente recebeu, né? O pessoal está comentando aqui, agradecendo muito sobre a aula, que realmente foi excelente. Relembrando que realmente a gente já casos de cocaína associada a chumbinho, a gente não comprovou, mas também tem relato de paciente que fala isso, né? Até assim, enquanto um é simpático mimético, faz aquela taquicardia horrorosa, o outro tende a fazer uma bradicardia, então você vai ali equalizando os efeitos, né? Imagina, é quase terapêutico, né? Oi? Chumbinho é quase terapêutico com associação com a Exatamente. Se você fizer uma analogia aí, cinética e dinâmica, vai ficar por aí, né? Exatamente. Bom, então a gente tem muito a agradecer, tá? A aula vai ficar disponível, sim. Depois eu vou passar o link para o pessoal, mando para você também, Tá né? bom. Que a gente armazena todas as aulas que a gente fez aqui numa plataforma. Então, muito obrigada pelo conhecimento, tá? Foi muito Imagina, que é isso. interessante, tá certo? Imagina. Imagina, que é isso. Eu mais uma vez agradeço o convite, espero ter alcançado as expectativas e contribuído um pouquinho aí com a nossa rotina, né? Com o que a gente tem que fazer no dia a dia, enfim. E qualquer eventualidade também, estou à disposição, trabalho todos os dias aqui no CC, não é difícil vocês me encontrarem aqui, tá bom? Perfeito. Então, tá bom. Tá Então, certo, então. agradeço também aos participantes, tá, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês. E aí, até o próximo encontro. Tá Até certo? a próxima. Até mais. Tchau, tchau, Tchauzinho. gente. Tchau, Obrigada, Ana Carolina. tchauzinho. Obrigado. Vamos lembrar, pessoal, de fazer o registro aqui da presença, né? Usando aí a tela que está aparecendo, né? Para a gente registrar a presença aí no site, tá certo? Até mais, até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau. Obrigada, Mário.